Boa noite, Roberto. Boa noite, Elisete. Boa noite, pessoal que está aí em casa. Hoje nós estamos começando o nosso final de semana da família. E que bom que vocês estão conosco. Bem, nós teremos 3 temas, né? Hoje, amanhã e domingo. Espero que vocês estejam aí ligados conosco, porque nós teremos um desafio para vocês. Vocês que estão aí e assistirem os 3 dias, vocês vão tirar uma foto, vão postar e vocês vão participar de um sorteio, tá? Vão ter 2 sorteios, tá? Então, vocês vão estar participando desse sorteio. Hashtag Família Flórida, tá bom? E contamos com você. Desde já eu quero agradecer ao pessoal do Louvor, que está aqui conosco, o pessoal do som, tá? O pessoal aqui do Ministério da Família e ao casal Cris e Fábio Brito. Muito bem. Gostaria que vocês, do jeito que vocês estão na sua casa, se puderem se ajoelhar, nós vamos fazer uma oração. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradecemos pelo dom da vida, pelo dom da saúde, e agradecer também, Senhor, pela misericórdia que o Senhor tem com cada um de nós, Senhor. Esteja, Senhor, com cada casal representado aqui da nossa igreja, e também com todos os demais, Senhor, que o Senhor possa visitá-los nesse momento, e tirar, Senhor, tudo aquilo que está interferindo na relação deles, Senhor. Seja os ciúmes, seja diversas coisas, finanças, o Senhor sabe de todos os problemas, mas o Senhor permaneça com eles, Senhor, tirando tudo e protegendo de todo mal, Senhor. Esteja com a família Flora, esteja com todas as famílias representadas, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, que bom que você veio para o nosso culto do Ministério da Família. Nós estamos começando hoje o fim de semana com Deus e é muito bom ter você aqui com a gente. E como sempre, nós vamos começar louvando o nome do nosso Deus, que merece toda a honra, toda a glória. E nós vamos cantar o hino Não Mais Eu. Então aí da sua casa, junte a sua família e vamos louvar o nome de Deus. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri,
Amém. Agora nós vamos cantar o hino que será o hino tema do nosso fim de semana com Deus da família. Nós vamos cantar o hino Minha Família. Então, talvez você já tenha escutado ele aí, ou você vai aprender agora, mas nós vamos cantar ele hoje, sábado e domingo. Então, você vai aprender ele e que a nossa família seja uma bênção para o nosso Senhor. Nós vamos começar cantando as mulheres. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Os homens. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Mais umas vezes as mulheres. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. Minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Amém. Oi, como vai? Estamos muito felizes de ter a oportunidade de estarmos aqui em família, eu e minha filha, para louvarmos a Deus. Que bom que temos essa oportunidade e que você possa se sentir conectado com esse Deus e com esse amor que tem nos mantido durante esses dias difíceis. Que amor é esse que do nada me criou?
soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, estendeu-me a sua mão. Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz e em toda a minha vida e me deu o seu perdão. Seu perdão, oh sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, amor maior que nunca hei de compreender. Amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador. Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou. Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê. Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo para morrer. Pra morrer, oh sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, é o amor de Deus. Amém. Olá, querido, que bom que vocês estão aqui conosco nesse culto especial das famílias. Estamos começando esta série sobre casos de família. E vocês são muito bem-vindos em participar, discutir, dialogar conosco nesse programa especial. Teremos 3 temas fantásticos que discutiremos então em série. E começa a partir de agora esse momento mágico na vida das famílias. Eu espero que o que a gente vai discutir aqui ajude a sua família, assim como está ajudando a minha. Olá, Cris. Oi, Fábio. Como já disse, eu sou a Cristiane, ele é Fábio, estaremos juntos por 3 dias, falando um pouquinho sobre um tema e um assunto que eu gosto demais. É falar para a família, de família e também sobre a nossa família. Tudo que falaremos aqui é a base de 3 princípios. O primeiro, a luz maior. Falaremos o que a Bíblia fala sobre os assuntos. Depois, damos uma olhada no Espírito de Profecia para saber o que a Ellen White nos aconselha sobre isso. Mas vamos também à ciência, recorrermos a ela para saber quais são as últimas coisas que estão falando sobre esse assunto. Bom estarmos aqui, me dê licença para entrar na sua casa e nós passaremos momentos aprendendo um pouquinho mais. Lembre-se que nós somos como vocês. As experiências que contarmos sobre nós faz parte de coisas que nós aprendemos com a vivência. E se servir para a sua família, fique à vontade de colocar em prática também. Mas lembre-se, acima de tudo, que não existe nada que seja impossível para Deus. Muito bom estar com vocês. Bom, hoje o nosso tema, nós falaremos sobre ciúmes, mas antes de entrarmos,
eu gostaria de dar algumas dicas de leitura para você e eu trouxe alguns livros que são os meus queridinhos. Então, eu queria que você anotasse aí e depois eu darei algo para vocês também, ok? Eu começo falando de um livro que, por favor, você tem que ter em casa. Se você não tem o físico, então que tenha pelo menos ele em aplicativo. Porque existe um aplicativo que você tem acesso a todos os livros de Ellen White. E é uma riqueza muito grande. O que você imaginar, lá está falando. Esse aqui é o Lar Adventista. Precisa ser lido? Ah, precisa sim. Aqui fala sobre todas as coisas que nós precisamos ter para termos um lar adventista. Outra coisa que eu venho falar sobre são 2 meditações. Bom, uma dessas aqui é de adolescente e a outra é meu xodó. A outra meditação, ela é para casais, eu não sei se você conhece. Eu adoro essa aqui. Bom, dia a dia enquanto ambos viverem. Aqui tem uma historinha, depois tem uma aplicação, é algo prático que você precisa fazer naquele dia. Isso aqui não dá para esfriar a relação, não. Eu gosto muito dessa e aconselho que você tenha também. Mesmo que seja difícil adquirir meditações anualmente, você pode guardá-la. E, de repente, daqui 3 anos, você tem acesso a ela de novo. Aí você resgata. Bom, essa outra aqui é uma inspiração juvenil. E eu aconselho que você tenha a meditação de acordo com a faixa etária da sua casa. É para jovem? Tem alguma coisa que fale a linguagem dele. É para criança? Aquilo cheio de desenho. Tenha também. Bom, lição da escola sabatina é imprescindível. Mesmo que você não tenha física, hoje há a facilidade de você consegui-la por aplicativo. Então, precisa mesmo fazer parte da cesta básica espiritual dentro da sua casa. Assim como não falta o arroz, não deixa faltar também esses alimentos não, tá bom? O outro livro, Bíblia em Ação, gosto muito dessa. Você abre para mim, Fábio? Não sei se você conhece, nós adquirimos quando os filhos eram um pouco menores, e ela vem com várias histórias bíblicas, só que a ilustração dela é bastante diferente, chama a atenção dos nossos pequenos. Bom, aconselho que você tenha, inclusive para trazer para a igreja. Aos sábados, quando o sermão ultrapassa de 40 minutos, e as crianças já começam a ficar bastante inquietas, existem coisas, coloca isso na mochilinha da criança também. Bíblia, a mensagem, essa é meu xodó, porque eu gosto muito da linguagem que ela traz. Se existe a linguagem de hoje, essa eu digo que é a linguagem de amanhã, porque ela traz numa interpretação bastante legal e eu gosto muito de fazer a minha devoção com ela. Tem mais queridinho? Tem. Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Perdão. Gosto demais e esse aqui, ele vai em PDF para você. Então, vai subir aí nos seus comentários o link para que você tenha acesso a esse livro. Gosto demais, porque ele vem falando assim, Fábio, não é fácil perdoar não, viu? E quando você perdoa e convive com a pessoa, você tem que conviver com aquilo que você perdoou. E tem gente que você pede perdão e na hora ela perdoa, até parece que esquece, né? Só que tem outras que diz que perdoa e fica emburrado. Por quê? Ele explica isso aqui. Diz que tem algumas pessoas que precisam de um tempo. Se você entender as 5 linguagens do perdão, você consegue identificar na sua família quem tem qual linguagem e a maneira certa de agir com relação a isso. Eu gosto demais desse e esse vai para você. O Vida em Família, assim como esse outro, Felizes no Amor, ele tem citações do lar adventista e fundamentos do lar cristão. Então, tem práticas. Quer ver, gente? Ele vem falando, por exemplo, assim, se você vai comprar uma casa, o que você tem que pensar antes de comprar uma casa? Tem dicas de finança. Que melhor escola para o filho? Qual a idade do filho entrar para a escola? Tem falando um monte de coisa. Nossa igreja é rica demais com isso. Incrível. Gosto demais desse. Esse aqui é uma listografia, é uma aquisição bastante nova. E para quem gosta de escrever, isso aqui não é diário não, mas ele é bem similar. Gosto muito disso, ele é pessoal. Bom, ele só vem com ideias do que você escrever, tá bom? Mas ele vem para que você escreva. Então, por exemplo, aqui vem assim, ó. Liste os seus desenhos animados de quando era criança. Uma coisa para que você se conheça mesmo. Liste as músicas que você gosta. Liste coisas que você gosta de fazer na sua folga. Liste o que você tentaria salvar se a sua casa pegasse fogo. Coisas que são suas. São memórias. Eu gosto dele. É uma diquinha se você quiser ter. Tá bom? Listografia. O último, divórcio e novo casamento. Aqui vem contando um monte de história sobre pessoas que se divorciaram, porque às vezes é melhor que isso aconteça. O exemplo é a violência. Bom, não falo muito disso não, porque domingo nós teremos um encontro para falar só disso aqui. Essas foram as minhas dicas de leitura e hoje, entra aí nos comentários 2 links. O primeiro é o livro As 5 Linguagens do Perdão, que já falei para você. Dá uma lida nesse livro, de linguagem super fácil. Você vai gostar.
O outro livro é Não Discuta a Relação. Oi? Não é para discutir? Como assim? Ele vai ensinando por que quando você não discute, dá tudo errado. Então, se você quiser continuar dando tudo errado, aí você não discute. Mas se quiser acertar, discute sim. Tem a ver vai com um comunicação, então, esse livro. Exato. Mas também vai uma revista. Revista em Família, ela é da Novo Tempo. Baixa essa revista, tem um monte de coisa, inclusive falando sobre ciúme, que é o nosso tema de hoje. Tem atividade? Tem, porque eu quero dar atividade todos os dias que nós nos encontrarmos, terá uma atividade, tá bom? Hoje a atividade é a seguinte: quiz do mozão, tá bom? De respostas bem rápidas. Por exemplo, quem é mais ciumento entre nós? Você. Tá. Quem é o mais briguento? Você. Quem é o mais chato? Você. Você. Gente, não, aqui Pede já errou música no tudo, tá Fantástico bom? já. Na sua casa eu espero que dê certo, tá? Se você ganhar essas 3 coisas, baixa aí nos comentários que isso é tudinho pra você. Vamos lá? Vamos falar de ciúme? Vamos falar de ciúme. Ciúme, zelo e doença. Você deve estar acompanhando com a gente aí as projeções. Nós vamos trazer alguns tópicos, como a Cris trouxe para a gente, em 3 fundamentos: Bíblia, Espírito de Profecia e Ciência. E vamos aprender um pouco sobre esse sentimento. Será que ele é bom? Será que é ruim? Será que faz bem para a saúde do relacionamento? Vamos discutir um pouquinho, né? Claro que a gente não pode começar sem antes falar da Bíblia, falar da palavra do Senhor. Quando nós abrimos em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4, um texto famosíssimo da palavra de Deus, que diz que o amor não arde em ciúmes. E eu quero trazer aqui também outro... não, é aqui mesmo, é esse texto. O amor, Cris, não arde em ciúmes. O que será esse negócio de arder em ciúmes, né? Eu acho que quando fica assim, eu não estou acreditando que ele está fazendo isso, não é? Será arder, que é isso? de raiva? Pois é. Pois é, então a Bíblia está falando que a gente não pode ficar nesse ardor todo. Mas também não fala para não ter ciúmes. O texto não fala para não ter. Ele diz que o ciúme não arde, né? Não deve arder. É isso que a gente vai discutir um pouquinho agora. Tudo bem? Primeiro a gente precisa entender esse sentimento. A gente precisa compreender esse sentimento. Ele tem 3 fases, 3 estágios, né? 3 conceitos, 3 fundamentos que nós podemos destacar aqui. Primeiro, é um estado emocional. Não é isso? O ciúme é um estado emocional. Ele produz medo, ele gera medo e ele traz um envolvimento ímpar, né? Um envolvimento de 3 pessoas, é isso? Precisa de pelo menos 3 coisas. Ele não é necessariamente por uma pessoa. Sabe quando você tem ciúme do seu carro? Ciúme de um sapato, ciúme de uma roupa. Ele pode ser por algo ou por alguém. Ele é um sentimento penoso porque ele tem completamente a ver com a desvalia. Eu não sinto que eu tenho valor e acho que ele ou algo está olhando para outra coisa. Outra coisa tem mais valor que eu. Então, ele é completamente ligado à autoestima, porque ela está lá embaixo. Este é o conceito de ciúme. E aí nós temos a história de Otelo, né? A gente traz aqui essa referência com a história de Otelo, de Shakespeare. É uma obra de Shakespeare. Vamos lá. Otelo se casou com Desdémona. Só que Iago ficou bastante chateado porque tinha um cargo que já seria dele. E ele queria muito ser promovido. Só que quando Desdémona casou, foi o marido dela quem foi promovido. E ele não ia deixar barato, não. Então ele resolveu armar uma situação. Ele fez o seguinte: ele começou a tramar que Desdémona tivesse um caso. E foi dizer justamente para o marido dela. Disse assim: Otelo, estou achando que Desdémona está tendo um caso. Um caso com Cássio. Lógico que o marido, ouvindo que a esposa estava tendo um caso, ele logo quis saber o porquê. Mas olha só o que Iago fez. Desdémona andando, deixou cair um lencinho. Ele pegou aquele lencinho e colocou escondido no quarto de Cássio. E falou assim: Otelo, o lenço da sua mulher está no quarto de Cássio. E digo mais, fica escondidinho atrás da porta, que eu vou começar a conversar com Cássio e ele vai falar de um caso que ele está tendo com a mulher. Para as coisas darem certo, Iago correu em Cássio, que já estava tendo um caso com uma outra pessoa, e disse o seguinte: me conta aí sobre aquele teu caso, mas não fala nome não. Pode ter alguém ouvindo, você não me fala o nome, só me conta o que está acontecendo. O Cássio começou a falar sobre todas as coisas que ele vivia com essa tal amante, mas que não era Desdémona. Otelo, ouvindo, imaginou que fosse dela. O que ele fez? Foi até o quarto saber se aquele lenço estava lá. O lenço estava mesmo no quarto. Menina. Não era qualquer lenço. Você não sabe. Não era qualquer lenço.
Ah, ele era um general, era um lenço fino, ele sabia qual presente tinha dado. O que Claro. aconteceu? O marido, Otelo, se sentindo traído, matou Cássio. Voltou para casa, matou a mulher. Que babado. Você viu? Só que a cuidadora de Desdémona, ela tinha ali, então, uma criada. Contou a ele que nada disso era verdade. O lenço, ela, de fato, tinha andado e deixado cair. Só que a cuidadora dela viu que Iago pegou aquele lenço. Foi para fazer essa tramóia toda dele. Ele, então, entendeu que, na verdade, ela não estava tendo um caso. E se matou, porque havia matado a sua mãe. Nossa, gente. Tudo por causa de ciúme. Tudo por causa de ciúme. O bafão todo foi porque ele não chegou na parte que o provocava ciúme e perguntou exatamente o que estava acontecendo. Bom, é muito similar essa história. Sim. Ouviu alguma coisa, ficou com ciúmes daquilo e acabou provocando uma reação que não deveria ter sido provocada. Aí a gente começa a entender um pouco o ciúme e a gente começa a perceber que existe alguns estágios desse ciúme, né? Exatamente. O que a psiquiatria diz pra gente sobre psicologia? Vamos lá, ele traz um ciúme, ele né? traz um pouquinho que você se sente com medo de perder aquilo que você preza, aquilo que você gosta, e então você acaba agindo de maneira inconsequente. Legal. E aqui a gente tem algumas teorias que podem nos ajudar no entendimento melhor. É um mecanismo de defesa a fim de evitar a traição. Isso, eu tenho medo de ser trocado, então eu vou falar sobre aquilo que está me incomodando. Eu acho que você está saindo com alguém. Eu acho que você está dando muita atenção para determinada pessoa, pelo medo de perder aquela pessoa. E aí a gente tem um desafio de entender entre ciúme normal e patológico. Não é isso? E vamos fazer isso agora. E nós vamos entender. Bom, para a gente entender tudo isso, primeiro a gente precisa saber quais são os estágios do ciúme, né? E aí a gente tem um testezinho que está passando para você aí na tela. Então, vamos imaginar que você chegou em casa, está lá o marido e a mulher em casa agora, e o marido vai sair. Olha, estou saindo de casa, amor, já volto. E deixa o celular em casa. A pergunta que se faz é, você mexe no celular do marido? Você não mexe no celular do marido? Você encontra um livro e dentro desse livro tem uma foto de uma ex. Por que você guarda a foto dessa ex? Ah, é só lembrança. Você pede para rasgar? Você some com essa foto ou isso não incomoda você? Outra situação. Quando vocês saem e encontram o ex de um ou do outro, aquilo estraga o teu passeio? Ou para você é normal? Pode deixar passar isso. São situações que você tem que refletir aí para responder a pergunta sobre o ciúme. Ele curtiu a foto daquelazinha. Esse gente, baseado em fatos reais. Não gostei. São testes, são situações que vocês, agora, casal, tem que refletir um pouco, qual é a condição de ciúme. Aqui a gente vai mostrar para vocês agora uma estatística que foi apresentada por um grupo de pessoas que não está passando. Will, cadê o Will? Me ajuda, dá uma força aqui, não está passando. Dá uma força para nós aqui, obrigado. Ou passa aí, gente, não tem problema. Ó, tá passando não. Ou estou fazendo errado, sei lá. Mas me ajuda aqui. A gente vai encontrar aqui uma estatística que fizeram a seguinte pergunta. Quem é mais ciumento, o homem ou a mulher? Duas perguntas foram feitas aí. Estamos com problemas técnicos, vai voltar para a gente aí. A gente espera, a gente avança. Beleza. Bom, enquanto estão resolvendo o problema aqui, eu vou adiantando para vocês que estão nos assistindo, tá? Daqui a pouco passa a imagem para vocês. Fizeram a seguinte pergunta. Quem é mais ciumento, o homem ou a mulher? Cris, quem é mais ciumento? O homem. A mulher, com certeza. Ainda bem que a gente concorda nisso. É. Enfim. E aí fizeram essa pergunta e nessa pesquisa descobriram o seguinte. Fragmentaram as respostas em tópicos, tá? E no tópico seguinte, não sente ciúmes. Pessoas que declararam naquela pesquisa que não sentiam ciúmes. As mulheres, 17% disseram que não tem ciúme. Desculpa, foi um ponto pessoal aqui. E os homens, desses homens entrevistados, 26% disseram que não tinham ciúmes. Ok? Eles reconheceram que não têm ciúmes. Mas, na grande maioria desses entrevistados, 43% das mulheres e 48% dos homens declararam que sentem pouco ciúme. Nessa entrevista foi o ponto de maior resposta, tá? A maioria disse que sente pouco ciúme.
ok? E de grande, né, aquele reconhecimento forte, sentem muito ciúme. As mulheres 11% e os homens 10%. Ficou bem equilibrado, né? Então, está equilibrado. Os homens e as mulheres declaram aqui que sentem pouco ou sentem muito. Agora, nessa mesma pesquisa, o que eu achei interessante é que fizeram uma outra pergunta para eles. O que você espera que o seu parceiro sinta? Bom, eu tenho ciúme. E a maioria das mulheres gostaria que os homens... Pode avançar um pouco mais? Isso. Avança a próxima aí. Obrigado. Pode voltar lá. Volta mais uma, isso, e agora voltou demais, isso, volta mais uma, volta à frente, isso, segura stop, obrigado. É isso que a gente está falando agora. Daquelas pessoas que diziam que sentiam ciúmes, muito obrigado, Willy, a maioria das mulheres, como mostra no gráfico, gostaria que os homens sentissem o mesmo teor, mesma quantidade de ciúmes que ela. Então, se a mulher tem muito ciúme, ela gostaria que o parceiro sentisse muito ciúme também. Se ela sente pouco ciúme, ela gostaria que o homem sentisse pouco ciúme também. Certo? E, de contrapartida, os homens também. Perceba, a gente entende nessa pesquisa que a resposta de sentimento para homens e para as mulheres é a mesma em questão de ciúme. Então, se eu sou uma pessoa pouco ciumenta, eu gostaria que você fosse pouco ciumenta também. Interessante essa pesquisa, né? O que nos faz, então, a refletir sobre as características do ciúme. Parece que são 3 características, né? Nós temos a característica do ciúme normal. Cris, o que seria, então, o ciúme normal? Vamos chamar de ciúme comum, sabe? Aquele que comumente nós vemos nos relacionamentos. Vamos lá, é o desejo contínuo de proteção. Eu quero proteger. É porque ele é meu, então se é meu, eu não quero que fique olhando para outras pessoas, ou que outras pessoas fiquem olhando para ele. Bom, são motivos reais, são coisas que acontecem e que acaba... A pessoa que sente esse ciúme se sente ameaçada por coisas que de fato acontecem. Mas é um zelo, é um cuidado, ele é meu, então eu estou cuidando. É uma plantinha que, se é minha, eu cuido. Ela pensa assim sobre todas as coisas pelas quais tem ciúme. Aparece em breves momentos, são ciúminhos, são pitadinhas de ciúme. Por isso que a gente chama de comum e se dá também o nome de normal. Porque desaparece e não causa desconforto por causa disso, não. Então ninguém brigou, não foi nenhum barraco. Ele vem com a mesma facilidade que ele vai embora. Só que o outro tipo de ciúme, ele é o ciúme exagerado. Esse incomoda já um pouquinho, porque o nome já diz, ele é exagerado. Então é um sentimento que se volta para si mesmo. Eu quero ele, é possessão, né? Então eu quero ele para mim. Só para a gente entender a diferença, então, do normal para o exagerado, tem relação com a autoestima, então, né? A pessoa, ela tem esse senso de proteção, mas nada que degrine a sua autoimagem, a sua estima. A gente chama de comum porque é pouco, mas todos têm a ver com a autoestima, sim, porque eu tenho medo de perder. Alguma coisa parece muito melhor que eu e eu me sinto, então, acuado com relação a isso. Então, entendi. todos têm a ver, mas agora tem graus. E aí esse grau exagerado aparece para a gente, então, com esse sentimento voltado para si, Exatamente. egocêntrico, né? Causa sofrimento. Causa sofrimento, fica pesado a relação, né? Pode haver ou não um motivo, diferente do comum. Que tem um motivo. O comum tem um Eu motivo. vi que aconteceu alguma coisa e eu não gostei de determinada situação. Por que ele está mexendo tanto tempo no celular assim? Pode ser. Por que ele vira o celular toda vez que eu estou perto? Pode ser. Isso é um E no exagerado. o exagerado, então, às vezes tem um motivo, sim. Existe alguma coisa que a pessoa pode até aumentar esse motivo, mas existe alguma coisa acontecendo. Ele não consegue evitar, mas sabe que está exagerado e permanece em estado de tensão. Sabe quando você fala assim, quando eu vi, já falei. Já Entendi. era. E aí é o próximo passo para o exagerado, então, para o patológico, melhor dizendo. Quando a gente diz patológico, é doença. É sério isso, exatamente. né? E esse precisa, sim, ser tratado. Bom, não tem controle nenhum, é o pior de todos os estágios. Então, você olha para uma situação, você acha que ela existe e aquilo começa a fazer parte do seu dia. Você começa a seguir a pessoa. Tudo liga com aquela situação. Não existe controle nenhum. Ele aparece até quando a pessoa sonha com alguma situação.
Ela sonhou e coloca isso no campo do real e começa a ter medo daquilo, acha que aquilo é ameaça, mesmo tendo sonhado. Eu sonhei que a mulher era loira, então agora ela passa a desconfiar de todas as loiras que ela vê. Nenhuma loira mais pode ter acesso àquilo a alguém que ela tem o ciúme. Por que você chegou atrasado, né? O cara chegou 2 minutos depois e já começa a imaginar a partir desses 2. Ele sempre chega a 7. Por que ele chegou 7:02 hoje? Pode ser. Esse é exagerado. Ele precisa ser tratado. De outra forma, ele não sai da relação. Obsessivo, né? Tem essa questão. No patológico, você toma a pessoa para si, como posse. Né? Ele deixa de ser parceiro e sim uma ele é meu. Propriedade. Exatamente. Né? E aí precisa de tratamento isso, né? Esse é só com tratamento. Esse é só com tratamento. É uma coisa séria. Bastante séria. Né? Aqui nós temos um exemplo, então, nessa história que você encontrou, né, Cris, de um casal, é um casal americano, que o rapaz, toda vez que chega em casa, isso é um fato, tá, gente? Isso é real, tá? Isso não é história, não é novela, não, isso é verdade. Ele chega em casa e passa por um detector de mentiras. Exatamente. Ele diz assim que se sente super confortável, viu? Ele fala assim, eu sei que isso é amor, é cuidado. Nós somos almas gêmeas. Isso me incomoda, mas se ela precisa tanto, então eu não tenho nenhum problema. Ele vai à padaria, ele volta, ele passa pelo detector de mentiras para saber, foi à padaria mesmo? Sim. Encontrou com alguém mais bonito que eu? Você me traiu no caminho? Gente, o negócio é amor. Se apitar, temos um problema aqui. É muito sério isso aí. Meu Deus, ainda bem que não tem aparelhos de mentiras assim tão fáceis no mercado. Né? Quando a gente vai na Bíblia, a Bíblia fala de ciúme? Fala. Números capítulo 5, versículo 13 a 22, você vai encontrar uma lei de Moisés que diz o seguinte: quando o israelita sentia desconfiança da mulher, não era nada comprovado, ele estava desconfiado da esposa, ele tinha o direito de perguntar para a sua esposa, você está me traindo? Você está tendo um relacionamento? E ela responde que não, Cris. Como é que o cara vai tirar essa dúvida? Segundo a lei, ele tinha o direito de levar a sua esposa ao tabernáculo e o sacerdote perguntava para a esposa, você está traindo o seu marido? Bom, ela já disse que não para o marido e disse não para o sacerdote, ela repete, então nós vamos tirar a limpo. O sacerdote então pegava um copo com água, pegava as cinzas do altar e colocava dentro desse copo com água e pedia para a mulher beber. Se na hora que ela bebesse, o útero inchasse, que seria a barriga crescer, era sinal que essa mulher estava traindo o marido. Se fosse o contrário, estava comprovado que ela estava dizendo a verdade. Que coisa, hein? Já pensou se isso começa a ser aplicado hoje? Quando a gente fala de ciúmes aqui no Brasil, a gente trouxe algumas estatísticas, encontramos um texto bem interessante, que relacionando crimes com ciúmes aqui no nosso país. Encontrei um texto que falava sobre boletins de ocorrências lá no estado de Goiás. E dos boletins de ocorrência pesquisados, 50 mil deles estavam relacionados com ciúmes. E também pelo sentimento de posse e relacionados a feminicídio, né, que é o assassinato de mulheres. A mulher foi morta só por ser mulher. Mas todos esses casos estavam relacionados com ciúmes. Homicídio, agressão, cárcere, tantos outros casos. 50 mil casos relacionados com ciúme. É uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito pesada. O que Ellen White fala sobre ciúme? Aqui nós temos um texto que nos ajuda a entender um pouquinho. Deixa eu só pegar aqui no meu celular, que fica mais fácil de ler. Mas você que está acompanhando aí com a gente a leitura, você já pode acompanhá-la e ler para entendermos juntos. Aqui Ellen White, em Sinais dos Tempos, em 1911, ela escreveu o seguinte: Satanás planta no coração ruins suspeitas, inveja e ciúmes. Isso deve ser desarraigado. Se permitir que essas más qualidades permaneçam na alma, produzirão frutos pelos quais muitos serão corrompidos. Então, o ciúme não vem de Deus, né? Aqui a gente está vendo de onde que está vindo esse sentimento tão problemático. No livro Mensagem aos Jovens, página 91, diz alguém: não sou nem um pouco ciumento, mas fico irritado e digo coisas ruins, se bem que sempre me arrependo depois que me deixo
arrebatar pelo temperamento. Será que alguém já passou por isso, né? De dizer coisas sem pensar? O Senhor não nos deu uma lista de pecados graduados, de maneira que avaliemos uns como de pouca importância, dizendo que não causam senão pequeno mal, ao passo que outros são de maior vulto e produzirão muito dano. Né? Não dá para dizer assim, uma é pequenininha, né? Não tem problema. É ciúme comum. É ciúme comum. Né? É uma coisa muito séria. Esses textos nos ajudam a entender isso. O ciúme não quer dizer que você dizendo que, poxa, eu sou ciumento, mas isso não tem problema nenhum. Tem sim, e precisa ser entendido, discutido dentro do seu relacionamento. Por fim, a gente entende algumas coisas. A gente entende que há distinções entre o ciúme normal e o ciúme patológico. Nós já vimos, então, que ele se divide em 3. Existe o ciúme que é normal, o ciúme que nós chamamos de comum, aquele que as pessoas dizem que apimenta a relação. Tem aquele que é exagerado e aquele que é doentio. Então, nós conseguimos diferenciar. E você conseguiu se enxergar num dele? Eu espero que sim. Ok, já entendemos que eles fazem distinção. O próximo passo, ele diz que conclui? Que a gente precisa entender a nossa situação dentro da relação. Você se reconhece como uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa pouco ciumenta, aquela pessoa que precisa, sim, de ajuda, porque acaba exagerando Exato. na proporção do ciúme. E digo aqui que a pessoa tem que se reconhecer, não é eu dizer você é ciumenta, Porque no ciumento isso causa muito mais rancor, a ponto dele achar assim, mas eu sou ciumento sim, por quê? E começa a justificar. Exatamente. Como se aquilo fosse completamente normal e você devesse aceitar. Engole, goela abaixo, que eu tenho ciúme porque você provoca. Exatamente. E aí entra o outro ponto. Eu, como ciumento da situação, eu preciso entender o que isso está causando dentro do meu relacionamento com você. Né? Poxa, o que o meu ciúme está fazendo de mal para você? Né? Esse é o outro ponto importante que a gente destaca. E por que você age assim e me causa ciúmes? De repente o problema está só aqui na comunicação. Exato, exatamente. E para o ciúme patológico não existe outra saída que não seja procurar um profissional. Que profissional seria, Cris? Precisa reconhecer que você tem esse problema. Procure uma terapia de casal, procure um psicólogo, fale sobre isso, que certamente terá um bom relacionamento após isso ser reconhecido e tratado. Exatamente. E o que a gente espera, então, com este assunto é que vocês dialoguem, conversem sobre esse tema que pode ser um pouco delicado para alguns casais ou de facilidade para outros, mas o mais importante é que, se isso for um problema dentro do seu relacionamento, que Deus capacite vocês para resolvê-lo e, assim, ter um relacionamento mais saudável. Eu convido a Semiramis e a Alicia. Nós ouviremos agora uma mensagem musical. A canção nasceu no meu coração, é poesia que veio do Senhor, veio sobre mim, me encheu de paz, uma paz que só Deus pode dar. Se você quiser e se permite, o Espírito do Senhor virá sobre o seu viver, Ele trará essa paz que excede o entender. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou, quando decidi segurar
sua mão e lhe entreguei meu coração. Brilha mais que o sol, estrela da manhã, ele é meu farol, minha direção. Eu o louvarei, para sempre exaltarei, pois é digno de receber louvor. Seu amor me encontrou, seu amor me libertou. Quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu seu amor me encontrou, seu amor me libertou. Quando decidi segurar sua mão e lhe entreguei meu coração, sou digno de louvor, tu és digno de louvor. Eu me rendo a ti, eu me entrego a ti, tu és digno, Pai, tu és digno, Pai, a ti é o meu louvor. Eu convido você aí na sua casa, nós vamos falar com Deus agora. Obrigada, Senhor, porque preparou, independente de estarmos em distanciamento, preparou um lugar que pudesse nos unir, que é o teu abraço e o teu colo. Nós pedimos que o Senhor cuide desses pequenos problemas que acontecem dentro dos relacionamentos. Nós falamos hoje sobre ciúmes, e ele pode invadir a vida de muitos casais que nos ouvem aqui. Mas eu acredito no poder daquele que pode acabar com todas as coisas, inclusive com esse problema, quando ele se estabelece no relacionamento. A despeito das dicas que nós ouvimos aqui, nós gostaríamos que dentro do nosso coração se acendesse a chama de que nós precisamos ser pessoas melhores. Facilitaremos assim a convivência e nós certamente abreviaremos a tua volta, porque almejamos morar num lugar que as coisas que acontecem lá são coisas que nunca mais dará brecha à entrada do pecado. Fique com os lares, fique com a tua igreja, prepara-nos para o teu retorno e cuide de nós em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com você, mas nós nos vemos novamente. Até lá.